Boa noite, meus queridos. Que alegria poder estar, mesmo que de forma virtual, mas estar conectado com todos os irmãos nessa noite de domingo, dia do Senhor. Sejam muito bem-vindos a esse tempo de estudo, de oração, de louvor, de adoração. Que Deus possa abençoar o nosso culto. Nós que estamos num tempo assim diferente, era uma coisa inconcebível algum tempo atrás imaginar um culto de maneira virtual, mas Deus nos dá essa graça, Deus nos dá esse presente, nós temos essas possibilidades e eu quero nessa noite me alegrar com você aí na sua casa, nós aqui em casa, todos unidos através da palavra de Deus, através do testemunho do Senhor e da presença do Espírito Santo em nossas vidas. E como início nessa noite, nesse culto, eu gostaria de convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Salmos, capítulo 8, Salmos 8, e nós vamos ler dos versos 1 até ao verso 9. Salmos 8, de 1 a 9, você tem aí o texto projetado para você, mas a palavra de Deus nos diz assim: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste. Que é o homem que dele te lembres? E o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe o domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Glória a Deus, porque Ele é excelso, Ele é soberano, Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores, está sobre todas as coisas, é o nosso Senhor, é o Deus de toda a criação, todas as coisas estão sujeitas a Ele. E eu e você somos abençoados, porque Ele olhou para nós com graça e nos escolheu e permitiu que nós fôssemos feitos filhos dele, feitos aqueles que o adoram com liberdade de o adorar, de buscar, de receber porção dele para as nossas vidas. Eu quero convidar você a nós orarmos agora, orarmos para que Deus tenha sobre a nossa vida, aí onde você está, onde nós estamos aqui, que o Espírito Santo dele dirija esse culto, esse tempo que nós temos na presença dele. Oremos. Deus grandioso, Deus bondoso, quão magnífico, quão grandioso é o teu nome, a tua palavra diz isso. Nós estamos aqui para engrandecer ao Senhor, declarar a tua soberania, dizer que o Senhor é Deus sobre todas as coisas. Através de tudo que fizermos nessa noite, o Senhor seja glorificado. Obrigado pelo privilégio de fazer parte da igreja do Senhor, corpo vivo do Senhor. E independe de um lugar físico, nós somos igreja, corpo vivo, mesmo estando cada um na sua casa, e somos ligados pelo teu Espírito Santo. Muito obrigado, Deus, por esse privilégio. Aceita o nosso louvor, aceita a nossa adoração, aceita o nosso culto que aqui prestamos e fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero convidar você aí na sua casa, aí no seu local,
juntos adorarmos ao Senhor com um hino grandioso, ou ao Deus grandioso, né? Senhor, meu Deus, você conhece muito bem esse hino e nós queremos entoar juntos esse hino. Senhor, meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo de tua mão, estrelas, luz e trovões rolando a proclamar teu nome na amplidão. Canta então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa pássaros cantar, ou vejo além montanhas altaneiras, o teu poder em glória proclamar. Canta minha alma, então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma, então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando percebo que na cruz maldita o teu amor, Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, ali vertendo sangue carmesim. Canta minha alma, então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma, então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal, em resplendor e glória, Jesus abriu as portas da mansão. Eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde vera adoração. Então cantar eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu. Então cantar eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu. Tu és grandioso, Senhor, nós te adoramos. Recebe, Pai, como aroma suave, aquilo que sai do profundo do nosso coração, adoração ao Senhor, reconhecimento por aquilo que o Senhor é, por aquilo que o Senhor fez. Nós te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero convidar você, agora num momento todo especial, a abrir a palavra do Senhor, no livro do profeta Oséias, capítulo 6,
Oséias 6, nós leremos versos 1 até o verso 3. Oséias 6, 1 a 3. É um convite a quebrantamento, um convite à confissão, um convite a reconhecer quem Deus é e um convite a nos prostrarmos diante dessa grandeza de Deus e confessarmos diante dele os nossos pecados. A palavra de Deus nos diz assim, Oséias 6, 1 a 3. Vinde e tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará e ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. E ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Que maravilha ver nesse texto, no Antigo Testamento, a figura de Jesus sendo oferecida a nós como libação, como aquele que pagaria pelos nossos pecados e nos garantiria acesso a Deus. É interessante ver como a presença de Jesus nos traz consolo, nos traz conforto, torna a nossa vida fértil, a nossa vida alegre, sustenta essa vida que Deus nos deu. E essa referência à chuva serôdia é exatamente aquela chuva que faz todo o efeito, que produz, que faz germinar a semente, que traz vida àquilo que estava seco. Esse é o nosso Jesus. Esse é aquele Senhor nosso que pode transformar toda a adversidade, toda a tristeza em alegria e sustenta as nossas vidas. Nesse momento, meu irmão e minha irmã, eu quero convidar você a juntos investirmos um tempo nessa hora de oração silenciosa na presença de Deus, apresentando a Ele a nossa vida, confessando a Ele os nossos pecados, e eu encerrarei esse tempo com uma oração. Então, onde você está, curve a sua cabeça, coloque a sua vida diante de Deus agora por uns breves minutos. Deus grandioso, nós apresentamos a nossa vida diante do Senhor nessa hora. Reconhecemos que somos falhos e reconhecemos quão pecadores somos.
Não merecíamos, Deus, o teu amor, mas o Senhor, através de Jesus Cristo, nos chamou, nos reconciliou consigo, nos deu a salvação. Por isso nos alegramos. E por isso, nessa hora, Deus, chegamos diante de Ti, contritos, com o coração quebrantado, reconhecendo, Senhor, as nossas falhas, os nossos pecados. Pedimos perdão, Senhor, pelas nossas ações, pelos nossos pensamentos, palavras, omissões. Deus, vem com a Tua misericórdia. Obrigado por Jesus Cristo, ó Deus, que nos lava, nos purifica de todo o pecado. Nós bendizemos o Teu nome, pedimos que esse sangue purificador tenha ação completa na nossa vida, Senhor, trazendo o Teu perdão a cada um de nós. Nós pedimos a Tua graça nessa hora e enche-nos com a Tua alegria, a alegria da Tua salvação, que possamos estar purificados, mais alvos do que a neve, a Tua palavra diz, para que, Senhor, diante do Senhor, agora nesse tempo, possamos oferecer um culto digno, um culto que engrandeça o Teu nome. Nós pedimos essas bênçãos, pedimos o Teu favor sobre a nossa vida. Fazemos isso não por mérito próprio, mas pelos méritos de Jesus Cristo, a quem servimos e amamos. Amém. Amém. Glória a Deus. Quero estender a você agora a oportunidade de poder participar do culto do Senhor também com as suas contribuições. A contribuição é parte integrante do culto, nós cremos nisso. Eu quero ler com você o que está escrito em Lucas, capítulo 11, verso 42, e explicar rapidamente quando Jesus chama a atenção dos fariseus sobre a questão do dízimo, porque muita gente diz que o dízimo no Novo Testamento não é bíblico, mas o próprio Jesus faz referência a isso e a continuidade, a fidelidade nos dízimos. E a palavra de Deus nos diz no verso 42, e você está acompanhando aí, diz assim: mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Devíeis, porém, fazer estas coisas, ou seja, amar, ser justo, entender o amor de Deus, sem omitir aquelas, ou seja, a fidelidade no dízimo. Os fariseus eram religiosos, eles se mantinham fiéis nas suas contribuições, e a gente pode ver várias citações disso, aquela viúva pobre que deposita lá a sua moedinha, e vários outros, publicando, que chega lá e põe um monte. Eles eram fiéis nas suas contribuições e faziam questão disso. Mas no que dizia respeito a amar, a cuidar, a pensar no próximo, eles eram falhos, pecadores. E Jesus nos chama a atenção de que nós devemos cumprir o seu mandamento de amar ao próximo, mas também ser fiéis nas nossas contribuições. Isso é parte do culto. Você e eu temos esse privilégio. Então, enquanto adoramos a Deus através de um cântico, se você quiser agora fazer aí da sua casa, a sua transferência, vai aparecer aí junto com as músicas, o número da conta, os dados. Isso para que a manutenção da casa do Senhor seja feita e haja fidelidade de Deus na sua vida e fidelidade da sua parte também para com Deus. Grande é o Senhor e Ele é grande sobre todas as coisas. Vamos adorar a Deus enquanto adoramos e contribuímos. Grande é o Senhor e digno de louvor.
a cidade do nosso Deus, o Santo Monte. A alegria de toda a terra, toda a terra grande. É o Senhor em quem nós temos a vitória e nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante deles, prosperamos. Queremos o nome agradecer e agradecer-te por obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Por só tu és Deus eterno, sobre toda a terra, isso é o Senhor, de louvor, a cidade do nosso Deus, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a glória e nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante deles, prosperamos. Queremos o teu nome agradecer e agradecer-te por obra em nossas vidas. Confiamos em infinito amor. Só tu és Deus eterno, sobre toda a terra, queremos o teu nome, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra. Glória a Deus. Ele é Senhor sobre toda a terra, sobre todas as coisas. Sobre a terra, sobre o céu, sobre tudo que existe, Ele é Senhor. Né? Nós queremos engrandecer ao Senhor com a nossa vida, com os nossos bens, com aquilo que Ele nos tem dado. Vamos, então, à meditação na palavra do Senhor. Eu quero convidar você a abrir no mesmo livro que nós meditamos semana passada, 1 João, capítulo 3,
e nós vamos ler dos versos 16 a 24. 1 João 3, 16 a 24. A palavra de Deus nos diz: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a ser irmão, padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele, recebemos. Porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este: que creiamos em o nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Quero compartilhar com vocês sobre o seguinte assunto: amar a Deus servindo ao próximo. É interessante quando João escreve essa sua primeira epístola, e a gente sabe que é uma carta destinada às igrejas da Ásia Menor, e principalmente aquelas que estavam na região de Éfeso. Sendo o autor dessa carta o próprio João, ele tem um objetivo ao escrever esses versículos. Primeiro, a gente nota claramente o amor que o próprio apóstolo e o evangelista ele tem ao escrever essas recomendações. Ele começa de uma forma muito carinhosa, ele chama filhinhos, amor demonstrado através da sua própria vida. Ele considera aqueles irmãos como pessoas muito queridas, não como amigos, não como conhecidos distantes, mas ele fala ali para aquela gente, para aquelas igrejas, como um pai aos seus filhos, e um pai que ama, filhinhos. Ele começa expressando o seu próprio amor para com a igreja, mas isso não para só aí, porque durante esses versos que acabamos de ler, ele demonstra também o amor soberano de Deus para com a sua igreja. E faz uma recomendação do amor que cada irmão ou que a igreja deve ter uns pelos outros. Então, toda esse trecho, todos esses versículos, toda essa passagem, ela gira em torno do amor de Deus. E esse amor é expresso e tem o seu ápice na pessoa de Jesus Cristo. A pessoa de Jesus Cristo é aquilo que torna possível Deus manifestar o seu amor aos seus amados, aos seus apóstolos, aos discípulos de Jesus, e esse amor ser transbordado da igreja primitiva para as igrejas da Ásia Menor, como Éfeso, para quem provavelmente João estava escrevendo esses textos,
E esse amor não para por aí, ele transborda e alcança a minha e a sua vida ainda nos dias de hoje. Agora, é interessante imaginarmos que nesse mesmo texto, Deus nos serve através de Jesus Cristo. Ele nos dá, ele nos outorga, ele nos oferece o seu próprio Filho unigênito, para que nós alcançássemos graça, alcançássemos favor diante de Deus, esse favor que é imerecido. Hoje pela manhã estudamos sobre a questão da justificação, e nós vimos nesse assunto de que eu e você não merecíamos nada a não ser juridicamente a justiça manifesta de Deus contra o nosso pecado. Mas Deus manifesta o seu amor através de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, nesses versículos, passa a ser o ponto central desse texto. Agora, o próprio Jesus, quando observamos, e vamos ver algumas coisas importantes aqui, ele mesmo nos serve dando a sua própria vida por nós, por mim e por você. Que coisa maravilhosa em tempos de aflição, em tempos de crise, em tempos de dificuldade, sabermos que Deus nos ama a ponto de entregar o seu próprio Filho, e esse Filho nos ama a ponto de nos outorgar e dar direito de comunhão com o Pai. É maravilhoso. E daqui nós tiramos algumas lições, e eu quero compartilhar com você 3 lições que nós podemos tirar desse texto. E desse tema, amar a Deus servindo ao próximo. Primeiro, no verso 16, acompanhe comigo. Diz, nisto conhecemos o amor. Esse amor aqui não é esse amor vendido nesses dias no mundo, no planeta Terra, um amor interesseiro, um amor de troca, um amor de favor, um amor uma mão dá e a outra toma. Não é esse tipo de amor que está falando, é o verdadeiro amor. Deus é amor. Ele sintetiza em si mesmo o amor, não esse amor enganoso que o mundo oferece, mas o amor verdadeiro. E é desse amor que nós estamos falando. E o versículo 16, ele começa dizendo isso. Nisto conhecemos o amor. E Cristo, em primeiro lugar, deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Qual é a expressão do amor de Deus manifesto na igreja nos dias de hoje, na minha vida e na sua vida? Nós somos igreja, querido e querida. Você é igreja do Senhor. Você não é um assistente de culto. Você não é um religioso contumaz. Você foi chamado para servir ao Senhor dos Senhores, para representar aquele que é o amor em si mesmo. Qual a característica, então, que essa igreja deve desempenhar, que eu e você devemos desempenhar, meu querido e minha querida? Qual a primeira característica que nós encontramos nesse texto? E a primeira dela está exatamente no final do versículo. E devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Eu e você precisamos compreender mais do que nunca, pela situação que nos envolve, pelo momento que vivemos, de que nós precisamos pensar no próximo, nós devemos amar o próximo, nós devemos nos importar com aquele, principalmente da família da fé, que aqui ele diz bem claro no final, dar a nossa vida pelos irmãos. Eu e você fomos chamados para dar a nossa vida pelo próximo. Abrir mão de nós mesmos, das nossas vontades, dos nossos desejos,
do nosso conforto, em prol do outro, dar tempo. Como nós podemos fazer isso nesses dias? Quantos de nós, durante essa semana, ligou para um irmão da igreja, pedindo como ele estava, como estava a família dele, se ele precisava de algo, se ele precisava de uma oração? Quantos daqui tiraram tempo essa semana para orar com alguém, por telefone, por Skype, por WhatsApp, orando com essa pessoa? A mídia, muitas vezes, nos atrapalha, mas muitas vezes ela nos favorece. Nos atrapalha quando achamos que com uma frase nós cumprimos a nossa obrigação de assistir alguém, de servir alguém. E aí ficamos só nisso. Mas ela nos favorece quando eu posso, mesmo impedido por leis de estar próximo a uma pessoa, mas ligar para ela, orar com ela, chamar ela num vídeo, numa conferência e falar: como é que você está? Como é que você está, Jefferson? Como é que você está, Abílio? Como foi a sua semana, Mateus? Como está a sua família, Paulo? Quais as suas necessidades, Marcelo? E assim por diante. Dar a nossa vida pelo próximo significa dar mais do que dinheiro. Significa dar mais do que fazer boas ações. É entregar-se sem reservas e tornar o próximo participante da nossa própria vida. O grande desafio que nós temos como igreja, meu querido e minha querida, é permitir que os outros vejam a pessoa de Jesus Cristo, o caráter de Jesus na minha vida, no meu relacionamento com os meus filhos, com a minha esposa, com as minhas finanças. Às vezes nós nos bloqueamos, nós nos fechamos. Não, aqui ninguém entra. A pessoa pode entrar na sua vida até o momento do culto lá na igreja, quando todos se reúnem dominicalmente, mas no momento em que você está na sua particularidade, aí não, aqui ninguém entra, ninguém tem nada a ver com isso. A igreja de Deus. E quando nós vemos essa epístola de João, escrevendo aquela igreja da Ásia Menor, ele nos chama a amarmos o nosso próximo como o próprio Jesus nos amou, dando a si mesmo como sacrifício, como serviço. E no versículo 18, nós vamos para o segundo ponto, nos diz assim: filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Isso significa que o nosso amor tem que sair da palavra, da intenção ou da intencionalidade para a ação. Amar de fato e de verdade significa agir, não deixar para amanhã, não sermos procrastinadores quanto à atenção e o serviço que temos para ou que somos devedores ao nosso próximo. Tem uma história que se conta de uma menina e num dia, num corre-corre de um terminal rodoviário, algumas pessoas derrubaram um tabuleiro de maçãs do amor que essa menina vendia ali no terminal rodoviário. E aquilo foi esparramado pelo chão, porque naquele corre-corre, alguém esbarrou e derrubou todas aquelas maçãs do amor que aquela menina vendia. Somente um homem parou para ajudar a pequena vendedora. Ao começar a recolher as frutas, ele percebeu que ela era cega. Gentilmente ajudou-a a levantar o tabuleiro e a juntar as maçãs. Ao verificar que várias de suas frutas se estragaram na queda, a menina ficou visivelmente apreensiva. Minha mãe vai ficar muito triste, ela disse.
Não se preocupe, minha querida, disse-lhe o homem. Eu pago as maçãs que se estragaram. Pagou e despediu-se dela. Mas ela o chamou e perguntou: Moço, moço, quem é você? Você é Jesus? E aquele homem voltou-se para aquela menina e disse: Não, minha querida, não sou Jesus, mas sou um dos grandes amigos e servos dele. Amar de fato e de verdade, meu querido e minha querida irmã, expressa atitudes práticas de serviço, de servir, atitudes práticas. Não amemos só de palavras, não amemos só de língua, mas de fato e de verdade. Pensando nisso, o que você pode fazer nesse momento, nessa semana, nesse dia, diante dessa palavra que nos desafia? Quais atitudes você deve tomar ou você pode tomar para servir a seu próximo, demonstrando, acima de tudo, o amar a Deus e o amor a Deus? O amor pelo qual você foi alcançado. Talvez a melhor maneira de você fazer isso está nos versos 22 até 24. Acompanhe comigo. Guardar os mandamentos. E aquilo que pedimos dele, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Agradar a Deus, uma resposta agradável a Deus, por aquilo que ele é, por aquilo que ele tem feito, por obediência àquilo que ele nos manda. Ora, o seu mandamento é este: que creiamos em o nome de seu Filho, Jesus Cristo. E aqui está a pessoa central, o motivo central do nosso serviço, do nosso amor ao próximo, do nosso trabalho, o motivo da nossa vida. Jesus Cristo. E nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que ele nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Deus nos dá os mandamentos. Deus nos desafia a amarmos. Derrama sobre nós o amor, meu querido e minha querida. Mas ele não nos deixa sós. Ele nos capacita com o seu Espírito. Ele nos cela com o seu Espírito. O Espírito Santo da promessa que habita em você, no seu coração, na sua vida, capacitando você a ter esse amor que ele derrama renovado dia após dia, a entender o senhorio de Cristo, a imitar o Senhor Jesus Cristo, a agradá-lo com a sua vida, com as suas ações, com o seu pensamento, com a sua língua, com o seu ide, com a sua obediência aos seus mandamentos. Fazer diante dele o que lhe é agradável. É algo muito pessoal. Obedecer aos seus mandamentos. Obedecer o mandamento de Deus não é algo só para mim, mas ele deve refletir para o nosso próximo. Tem a ver comigo e reflete para o outro. A parábola do jovem rico em Mateus 19, versos 16 a 22, fala disso. Aquele jovem sabia de todas as coisas e guardava e praticava a lei, era um bom religioso. Mas faltava alguma coisa que era primordial na vida dele. Amar a Deus.
acima de todas as coisas, e servir ao próximo. Então, nessa noite, eu concluo dizendo que só é possível expressar o amor de Deus, experimentar do verdadeiro amor de Deus, meu querido e minha querida irmã, quando entendemos o desafio de servir ao outro, de amar ao outro, de colocar em prática o nosso amor. E nisso nós somos desafiados, nisso eu e você somos desafiados, a amar aqueles a quem Deus escolheu, elegeu, salvou, a levar uma mensagem de esperança àquele que ainda não experimentou da salvação em Jesus Cristo, porque nisso expressa também o amor de Deus com o qual nós fomos amados. E você, nessa noite de domingo, nesse tempo de luta, mas também de muita vitória e de proteção de Deus, de segurança de Deus, possa obedecer e possa finalmente amar a Deus, demonstrando serviço, demonstrando amor, demonstrando que o seu próximo é importante para a sua vida, tanto quanto ele é importante para o próprio Deus. Não se deixe abater pelas notícias ruins. Permita que Deus manifeste o amor dele através da sua vida, servindo ao próximo, com responsabilidade, de forma racional, mas, acima de tudo, amando ao outro, como se fosse o próprio Deus na sua vida, demonstrando esse amor com o qual nós fomos amados. Que Deus abençoe grandemente a sua vida nessa noite e que o Espírito Santo dele, que está presente em nós, possa responder a esse chamado, possa nos fortalecer para que respondamos afirmativamente aquilo que ele nos tem chamado. Vamos orar? Curva a sua cabeça. Deus, nós fomos direcionados pela tua palavra nessa noite. Fomos desafiados a servir e amar ao Senhor, servindo ao nosso irmão. Estendemos, Senhor, também esse serviço àquelas pessoas que ainda não te conhecem, sendo testemunho. Deus, num mundo em que vivemos tecnológico, não nos deixa intimidar, Senhor, e nos calar diante de um mundo que necessita a mensagem de esperança do Evangelho, de boas novas. Nós temos essa mensagem. Não permita negar aos nossos irmãos da fé, ao corpo de Cristo, a atenção e o amor com o qual nós fomos amados. Nos ajuda, Senhor, a caminhar contigo, a obedecer os teus mandamentos e a cumprir a sua vontade. Ajuda cada um dos nossos irmãos nessa noite. Fortalece a tua igreja, Deus. Conduz o teu povo para a honra e glória do teu nome. É o que nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero convidar você a juntos cantarmos um último cântico, um cântico muito conhecido que tem tudo a ver também com aquilo que acabamos de falar. Que você e com a sua família, nós como corpo de Cristo, possamos declarar isso uns aos outros. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus.
como fruto desse coração. Eu declaro a paz de Cristo, que abençoe meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, a família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, a família, vivendo o compromisso, o grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, Espírito precioso és para mim, Deus, obrigado por mais um culto nesse domingo, pela oportunidade de termos tantos irmãos cultuando ao Senhor ao mesmo tempo. Obrigado pelo teu Santo Espírito que aquece o nosso coração, nos anima, nos levanta quando estamos abatidos, enche-nos de esperança, traz provisão, não só espiritual, mas financeira, material para as nossas vidas. Nos dá comunhão. Senhor, nos dá esperança de que tudo isso vai passar, esperança de que teremos dias melhores, de que logo chegará o amanhecer sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja, sobre a nossa cidade e nação e o mundo todo. Deus, o Senhor tem o controle de todas as coisas nas tuas mãos. Nós bendizemos ao Senhor por esse tempo tão precioso e porque a tua palavra nos traz esperança. Age, Senhor, na vida de cada pessoa que nos acompanha agora. Tantas pessoas que de repente a gente nem conhece. Que a sua mão de graça se estenda sobre essa vida. E que nós possamos amar ao Senhor em primeiro lugar e estender esse amor aos nossos amados, aos nossos queridos. Que a tua igreja ame de fato e de verdade, para a honra e glória do teu nome. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as consolações, a presença, a comunhão do Espírito Santo de Deus recaia, seja derramada sobre a vida de cada irmão, cada irmã, sobre a igreja de Cristo, espalhada pela face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Que bom poder estar com vocês, né, nesse domingo e mais um domingo. A gente está aprendendo a trabalhar agora com essas mídias, né? A gente vai... Eu acho que quando a gente ficar muito bom, aí acaba. Então, acho que é bom a gente ficar bom logo. Não é verdade? Alguns recados e agradecimentos. Primeiro, eu quero agradecer a todos que estiveram conosco nessa celebração, através da sua audiência. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Você pode convidar pessoas depois a participarem conosco e a nos acompanharem. Quarta-feira próxima, agora nós teremos mais uma oportunidade de cultuarmos ao Senhor através de estudo bíblico e oração. Então, às 20 horas, faremos nova chamada e todos aqueles que podem e devem nos acessar para juntos sermos edificados pela palavra de Deus e podermos orar em comunhão, né? Nessa quarta-feira. Nós tivemos uma chamada pelo Conselho da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, na pessoa do reverendo Arival, para, durante essa semana, nós desenvolvermos uma ação de oração e jejum por essa pandemia, para que Deus abrevie esse tempo,
para que Ele traga cura, né, através da medicina, através do que Ele quiser usar, para que Ele abrevie esse tempo e nós tenhamos manifestação de cura diante de Deus. Orar também, coloque nas suas orações algo que tem nos entristecido muito. Eu não quero falar agora de partido político, eu quero ser muito apartidário, mas nós estamos vendo uma luta muito grande nesses dias, usando todo esse momento frágil para tentar desestabilizar o nosso país, a nossa nação, seja na economia, seja na política. Meu querido, não é hora de defender partido, é hora de dobrar o seu joelho e interceder a Deus para Ele ter misericórdia, expor aquilo que é pecaminoso, aquilo que está por trás do pano, aquilo que a gente não consegue ver, que Ele exponha o desejo mau do coração humano, e para que Ele nos preserve, para a honra e glória do seu nome, né? E sempre lembrando, como pastor da igreja, dos cuidados que nós devemos ter com a nossa saúde. Quando for ao mercado, essa semana deve ser o pico de contágio da pandemia. Cuidado, use todas as medidas protetivas possíveis para você não se contaminar. Aos mais velhos, fiquem em casa. A gente pode ajudar, nós que somos mais novos, podemos ajudar você naquilo que você tiver necessidade. E, por favor, durante essa semana, invista um tempo para ligar para alguém, para orar com alguém, para compartilhar com alguém uma palavra, mas de forma verbal, não mande uma mensagenzinha. Ligue, invista tempo para ouvir a voz dessa pessoa, para orar com ela pelo telefone, para ler um versículo para ela. Isso vai abençoar muito a nossa vida e nos trazer unidade. Que Deus abençoe a sua semana, que Deus abençoe o restante do seu domingo, que haja graça de Deus derramada sobre a sua vida. Esse é o meu desejo, e que a graça e a paz do Senhor possa ser derramada sobre você de forma abundante. Deus te abençoe, querido. Fique na paz do Senhor. Amém? Amém.